Fala, jogador! Eu sou Eric França, sejam bem-vindos ao meu canal. Seguinte, hoje nós vamos analisar a harmonia de uma música muito bela, por sinal, do Morada, chamada Pra Onde Eu Irei. Nós vamos fazer a análise dessa harmonia. Então vamos lá, aqui embaixo nós já temos a cifra no padrão FIFA Futebol Clube, né? Você que é nosso aluno já sabe o que eu estou falando, né? Você que não está de fora, deixa eu explicar rapidinho aqui. Esse é o padrão FIFA que nós chamamos aqui do nosso treinamento músico Excel. Padrão pelada de bairro é aquele padrão de cifra com a letra, né? Bota a letra, a cifra em cima da vogal ali. Isso aí é padrão pelada de bairro, todo mundo faz. Esse aqui que está aqui embaixo, você está vendo, é o padrão FIFA, padrão oficial, né, que o pessoal usa em orquestra e tal. Claro que não está milimetricamente perfeito, mas é um padrão muito mais aceitável do que esse padrão que se vê aí. Então nós já temos a cifra aqui, foi eu mesmo que cifrei, tá? Aqui do meu lado direito eu tenho o nosso fute harmônico. Eric, o que é fute harmônico? Fute harmônico é um método patenteado e registrado pelo Músico Excel, tá lá no nosso treinamento Músico Excel, onde a gente trabalha aí o campo harmônico como se fossem jogadores de futebol. Então fica muito bem mais explicado, tá bom? Aqui também em cima do fute harmônico a gente tem a escalação, ou seja, os acordes que compõem a escala que a gente tá vendo essa música agora, que ele tá na escala de Dó. Então já tá ali o campo harmônico de Dó, né? Os 7 acordes que compõem a escala. Temos o nosso fute harmônico, a gente já vai ver ali as jogadas. E aqui embaixo a cifra oficial. Inclusive, se você tem dificuldade para entender sobre campo harmônico, não sabe muito, ou tem o desejo de tocar de ouvido, não sabe por onde começar, clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo para você conhecer o nosso treinamento. Músico Excel, um treinamento focado para músicos que querem e precisam tocar de ouvido, tá bom? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos lá. Eu não vou colocar aqui trecho da canção pra gente ouvir por questões de direitos autorais, tá? Então a gente vai analisar a harmonia dela, tá? Caso você não conheça, nunca tenha ouvido falar, dá uma pesquisada aí no YouTube, você coloca lá Pra Onde Eu Irei do Morada, que é super tranquilo de achar, tá bom? Então vamos lá, a música começa, não tem nem introdução, não tem nada, já começa já na lata, ele já começa a canção fazendo a jogada 1-3-6. É isso que eu queria te chamar a atenção. Olha aqui na cifra, ó, 1-3-6. Só que esse terceiro grau que ele faz, ele usa o terceiro grau maior. Porque olhando nossa escalação ali, o terceiro grau, ele obrigatoriamente é menor. Então, dentro da escala de Dó seria um Mi menor, não é isso? Então, 1-3-6 seria Dó, Mi menor, para cair ali no Lá menor. Essa é a jogada 1-3-6. E se você tocasse essa sequência nessa música, ficaria tranquilo, porque a melodia não passa no Sol sustenido, que é a terça de Mi, terça maior de Mi, não passa. Então você conseguiria tocar tranquilo, sem nenhum problema, Dó, Mi menor e Lá menor, tranquilo. Só que o autor usou a terceiro grau maior. E aí você pensa, cara, de onde que vem esse acorde, cara? Terceiro grau maior, mas o terceiro grau menor. Eric, de onde vem esse acorde? Ele é um empréstimo modal, o que dentro da nossa metodologia do fute harmônico, nós chamamos de jogadores reservas, tá? Então nós temos o time titular ali, e nós temos, eventualmente, em algumas músicas, alguns jogadores reservas que entram, tem ali a sua finalidade e vão embora, não fazem parte da escala, vem só, joga o preciso jogar e vai embora. É o caso dessa terça maior, que é o Mi maior. Eric, de onde foi tirado esse acorde? Foi tirado da escala de Lá menor harmônica. Vamos relembrar, a escala natural de Lá é relativa da escala maior de Dó, ou seja, os mesmos acordes que compõem o campo harmônico de Dó maior são os mesmos acordes que compõem o campo harmônico de Lá menor natural. E esse Mi maior é característico da escala de Lá menor harmônico, que tem lá o Mi maior, tem um Sol sustenido ali, aquela alteração. E dentro dessa escala de Lá menor, o Mi maior ele é dominante, ok? Então o Mi maior é o quinto grau dominante para fechar no primeiro grau tônica, que é em Lá menor. Então esse sentido de dominante da escala menor harmônica de Lá, que foi usado dentro da escala de Dó. Então o que o autor ele fez aqui? Ele jogou o Mi maior para cair no Lá menor, como se o Lá menor fosse a tônica e o Mi maior fosse a dominante. Então ele fez essa jogada 1-3-6, né, meio que isolando ali do Dó e jogando só o 3-6 como se fosse quinta e tônica. E ficou muito legal essa dinâmica aí. O que eu aprendo com isso, Eric? Eu aprendo o seguinte:
toda vez que você vê esse tipo de jogada, um 3/6, né? Ou seja, um terceiro grau para resolver no sexto, você pode colocar o terceiro grau maior. Claro que se a melodia não estiver passando ali pelo sol, que é a terça menor de Mi. Se a melodia não estiver focando ali, você vai conseguir. Se estiver focando, você vai ter que fazer um menor, não tem jeito. Agora, se não tiver, beleza, você pode jogar. Faz aí um exercício, procura no teu repertório alguma música que você conheça que tem essa jogada, um 3/6, e tenta fazer esse teste. Pega lá o terceiro grau, por exemplo, você está em Lá. Imagina, você está no tom de Lá. Um 3/6 seria o quê? Lá, Dó sustenido menor, para resolver no Fá sustenido menor, não é isso? Então, o que você faria? Você poderia fazer o Lá, Dó sustenido maior, de repente rola até uma sétima ali para dar uma tensão maior, para resolver no Fá sustenido. Ficaria lindo, claro, depende da música, depende do contexto, mas faça esse teste, você vai ver que dependendo da música vai ficar muito legal. Então vamos lá, ele fez a jogada 1-3-6, né? Terceiro grau maior, a gente já entendeu agora o porquê. E para resolver no sexto grau, que também é relativo da tônica, você sabe disso, né? Inclusive, ele poderia trocar tudo, ele poderia começar tipo no Lá menor, jogar para o quinto grau para resolver em Dó, né? Tá? É uma possibilidade também, mas deixa isso para uma outra hora. Então vamos lá, ele fez a jogada 1-3-6, terceiro maior, fechou no Lá menor. Aí na sequência aqui ele vai fazer o quê? Ele faz uma jogada decrescente, ou seja, ele fechou ali no Lá menor, né? Ele fez Lá, Sol, Fá. Ou seja, 6, 5, 4. Aí olha só que interessante, do 4 ele fechou aonde? Na tônica, por quê? Porque voltou, né? Voltou a harmônia, mas na verdade a música segue, mas ele voltou a harmônia porque vai repetir a mesma base. Né? Como você está vendo aí o retorno aí, ele vai repetir essa mesma linha. Então o que acontece? Olha só que interessante que eu queria te chamar a atenção. Para o subdominante agora. O subdominante ele resolveu na tônica. Né? Normalmente quem tem a finalidade de resolver é o dominante. Né? O dominante no nosso fute harmônico, você está vendo ali, ele é o atacante. Então o atacante tem por finalidade resolver, fazer o gol, né? Então normalmente uma das finalidades harmônicas da dominante é resolver aonde? Na tônica, não é isso? Uma das, claro, né? Só que a subdominante aqui, ele resolveu para a tônica sem passar pela dominante, né? Você viu? Ou seja, ele fez a jogada 6-5-4-1. Eric, eu poderia, depois do Fá, colocar um Sol para fechar no Dó? Né? Então me conectou, salvou, curou. Poderia, rolaria legal. Só que aquele não optou. Então, essa é uma das finalidades do subdominante. Esse sub significa o quê? Substituto. Ou seja, é igual no futebol. No caso, o subdominante ele é quem? O meio de campo. Então, não é só o atacante que faz gol no futebol, não é isso? O meio de campo também faz, o centroavante também faz. A gente conhece vários jogadores que são centroavantes, são meio de campo e são artilheiros. Fazem muito gol, até mais gol do que o atacante. Então, no fute harmônico também, o quarto grau também tem a finalidade de resolver substituindo a dominante. Então, nesse caso aí tá lindo. Ele não houve a necessidade de passar pela dominante para resolver na tônica. O próprio sub, que é o quarto grau, já resolveu ali a parada. Aí ele repetiu o início, aí ele desce e vai para outra parte. Que aí ele vai subindo a partir do segundo. Então ele faz 2, 3, 4. Olha só que legal aqui, outro aspecto do terceiro grau. Gente, o terceiro grau é muito versátil, né? Pouca gente fala do terceiro grau, mas o terceiro grau é um grau, sim, super versátil. Porque veja bem, na primeira linha, a gente viu na possibilidade do terceiro grau de jogar ali maior para resolver no sexto, né? Agora aqui ele usou já com inversão. Por quê? Porque ele está fazendo uma jogada, uma tabelinha. Então, 2, 3, 4. Então, ao invés de ele usar um Mi menor puro, ele fez o quê? Dó com Mi. Ele usou ele invertido. O que isso quer dizer? Preste atenção, sempre que você tiver uma tabelinha assim, subindo ou descendo, tipo 2, 3, 4, ou 4, 3, 2, ao invés de você pegar o mediante puro, você pega ele invertido. Tipo, você tá na escala de Lá, um exemplo. Vamos dar uma escala de Ré, por exemplo. Tá na escala de Ré. Supor que você quer fazer ali dentro da escala de Ré, Mi menor, Fá sustenido menor e Sol. Um exemplo. E aí você vai fazer o quê? Ao invés de você usar o Fá sustenido menor puro, que é o terceiro grau, você vai usar o Ré com Fá sustenido, que é a tônica com baixo na sua terça.
aí fica muito melhor. Então sempre que você tem essa ponte, essa aproximação, essa tabelinha da terceira para quarta, da terceira para segunda, você pode optar pela inversão, que fica muito, a sonoridade fica muito melhor do que o acorde puro do terceiro grau. Então olha só, é a segunda característica muito interessante que você já aprendeu com o uso do terceiro grau ali, né? Aí você vê que ele vai para o quarto grau. Como ele vai voltar para o segundo para repetir essa parte, ele volta. Ele poderia fazer ali o quinto grau, né? Ele está no quarto, joga para o quinto para voltar pro segundo. Só que ele optou em voltar, ele foi e voltou, fez o caminho inverso. Então ele foi do Fá, voltou Mi menor, usou o Ré e fez a sequência de novo. Só que aí na segunda vez, ao invés de ele usar o Dó com Mi, ele faz o Sol, que aí sim ele vai resolver aonde? No Fá, que é onde entra o refrão. E aí o refrão é super tranquilo, né? Que aí é o quarto grau, fica ali 2 compassos, sexto grau, quarto grau e quinto grau, né? Agora, olha só o detalhe do final, quando ele faz assim, ó, 4, pra onde irei, 5, se não tem pra onde voltar, 6, só quero você, Deus, 3, palavras de vida eterna, 4, e fica repetindo nessa jogada aí, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 3, olha, se liga nessa jogada, 4, 5, 6, 3, olha só, já mudou o jogo do Mi aqui. Aqui o Mi já tem uma outra atribuição. No primeiro a gente viu o terceiro grau fazendo uma jogada para o sexto. Então você tem a possibilidade de colocar ele maior. No meio da música, depois a gente viu uma outra possibilidade, que é usando ele invertido, fazendo uma ponte ali do segundo grau pro quarto grau, né? Ele está bem no meio, por isso que ele é mediante, ele fica ali no meio. E agora a gente tem uma outra característica, porque aqui ele não está nem fazendo ponte, nem está resolvendo no sexto. Ele, na verdade, ele faz parte da jogada. Agora ele é diferente, ele faz parte da jogada. Então você tem 4, 5, 6, 3, ele encerra a jogada para começar novamente no 4 e fica naquele loop ali. Então, nesse caso, você pode usar a inversão, porque ele vai cair ali no 4, mas também pode usar ele normal, como mediante. Então você tem essas duas possibilidades. Se você colocar ele normal, Mi menor, né, lindo, para cair no Fá, fica bonito. Mas caso queira usar a inversão, também rola. Claro, lembrando, vê ali se a melodia, onde que a melodia está focando, né? Então você vai formar ali de acordo com a melodia. Mas se a melodia te der essa possibilidade, você pode fazer as duas opções, que fica top também, tá? Olha só quantas coisas interessantes você aprendeu na análise de hoje sobre o terceiro grau mediante. Fala, galera, você já parou para pensar em quão rico e quão versátil é esse jogador? Cara, sensacional esse terceiro grau, né? Seguinte, ó, sabe por que muita gente não sabe, nunca se ligou nesse detalhe, nisso que eu tô fazendo aqui? Simples, porque as pessoas estão muito presas à cifra de internet. Só tocam lá, olhando a cifra, no Cifra Club, a pastinha de cifra, ficam tocando só com aquilo dali e não conseguem ter a liberdade de analisar canções e muito menos tocar de ouvido. Então, se você é uma dessas pessoas, cara, você pode mudar esse jogo e eu posso te ajudar. E o link do nosso treinamento Músico Excel, onde eu falo muito sobre o nosso flute harmônico e onde você tem todas as possibilidades para tocar de ouvido, estão aqui no nosso treinamento Músico Excel. Então o link está bem aqui na descrição, só você clicar e conhecer lá. Eu vou ter o maior prazer em te estender a mão e te ajudar a se libertar dessas cifras de internet e ter mais liberdade para tocar os seus instrumentos, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado dessa análise. Se gostou, vale o seu like. Se inscreva aí no nosso canal para não perder as próximas análises e os próximos conteúdos. Inclusive, fica à vontade para deixar nos comentários a próxima análise que você quer. De repente tem uma música, pode que essa música tem uma harmonia maneira. Tem como você analisar? Coloca nos comentários aí que eu vou ficar muito feliz em ter a sua opinião e analisar elas aqui no nosso canal, tá bom? Então seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal e eu te vejo no próximo vídeo. Então segue o jogo!